para a gente conversar um pouquinho sobre constelação familiar sistêmica e só que agora com foco na constelação institucional. Oi, boa noite. Sejam bem-vindos. A gente vai falar agora, aguardando a Dani. A Dani tá chegando. Uma querida amiga, Dani Luz. Ei, Dani, cadê tu? Tá conectando, Dani. Deu certo. Boa noite, Boa linda. noite. Como é que tá aí? Tá frio? Tá frio. Aqui em São Paulo a coisa é complicada. E aqui esfriou muito também, muito mesmo. Tá bem frio. Do nada, né? Porque tava super quente, eu adoro calor e assim, tava empolgada. E deixa eu baixar um pouquinho a música. Adoro essa música. Nossa, essa música é tudo, gente. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Porque ele fala sobre toda essa questão da gente não acordar, né, Dani, para aquilo que é mais importante, né? Que a gente está vivendo no automático e vai destruindo tudo que passa à nossa volta, né? E parece que o homem faz isso ciclicamente, né? De várias civilizações, eles alcançam, né, o topo e depois eles vêm acabando, destruindo. É, Então eu acho que essa música mostra que a gente pode mudar esse padrão, né? exatamente. Ainda Agora. está em tempo, né? Acho que é chegada a hora do despertar, né? A gente está sendo convidado, né, a olhar mais para dentro, né? Nessa O tempo época toda que a gente todo, está Dani. vivendo. Eu acho que o tempo todo é isso. Eu acho que em todos os lugares. Eu nunca vi assim, né? Eu não sou tão velha assim, mas eu nunca vi um movimento tão bonito, né? Como tem acontecido no mundo inteiro com as terapias holísticas, né? Começou com os terapeutas holísticos e de uma forma mais ampla, né? A gente começou a ver a formação e agora com tantas terapias que estavam dentro, né, da maneira de olhar o homem de uma forma integral, agora mais específicas, né, como a constelação familiar sistêmica, que vem criando seus tentáculos na escola, né, na educação, na instituição e no direito também, né? Então a gente olha para a constelação familiar sistêmica e vê o potencial de cura em todos os sentidos da humanidade, né? Tanto que onde começa o nosso primeiro social, que é a família, né? E que é levado para outros campos da nossa vida também, né? É, Que está precisando de um equilíbrio. Enquanto preparava aqui, me preparava, fiquei pensando, né? A gente vai, aos poucos, o homem, o ser humano, ele vai transformando a forma de pensar de uma maneira deturpada. É como quando você fala na ambição, né? No meio corporativo tem muito isso. Ah, a pessoa é ambiciosa, né? Mas eles levam para o lado da ambição no sentido de ganância. é, Porque ambicionar algo é muito bom, né? Você precisa ter ambição. O que a gente precisa combater em nós talvez seja a ganância. É aquilo que você ambiciona de forma gananciosa, né? a qualquer preço, né? É. Passando por cima de pessoas, a qualquer preço, né? Isso que é complicado, né? Sim. Ô, Dani, então, para os seus que te acompanham, eu vou me apresentar. Eu sou Juliana Carlos Leite, eu sou psicanalista, consteladora. A minha formação, né, a minha base, né, é a enfermagem. Eu me formei enfermeira e aí fui para o lado da saúde mental e acabei me entregando às emoções, né? E a Dani me fez esse convite
A Dani Luz é uma amiga que eu fiz lá em São Paulo, eu sou de Minas, minha cidade é Carangola, e encontrei a Dani, esse amor de pessoa, Lindo. esse coração todo. E aí nós nos encontramos no MEDA e depois na psicologia transpessoal com a tia Leide. E então fomos estreitando os laços e ela me convidou, eu não me lembro quem convidou quem, mas enfim, nós nos afinizamos. Eu acho que a gente estava pensando as duas ao mesmo É, tempo e calhou, né? Aconteceu exatamente, isso. Mas exatamente. fala qual que é o, né, o propósito para nós, né? O que, que te veio à mente quando surgiu esse convite? O que tem te movido? Porque você trabalha nas instituições, né? Você está nas empresas, né, Dani? Sim, gratidão, né? Gratidão por estar aqui, por ter a oportunidade de falar de um tema tão lindo, né? E agradeço muito. Eu também tenho uma formação de psicanalista, e aí eu entrei para terapia holística, fiz administração de empresas, trabalhei durante 20 anos, quase, né? Uma experiência aí na área corporativa, e aí fiz uma transição de carreira há pouco tempo, porque realmente eu encontrei o meu propósito, né? Encontrei essa grande missão, que é, na verdade, levar esse despertar corporativo, né? Tudo que eu já trabalhei dentro da empresa que eu atuava, né? E aí agora, com a minha própria empresa, eu tenho uma paixão muito grande, porque eu acredito, sabe, Ju, que existem muitas patologias dentro das organizações, né? E muitas delas estão muito veladas, né? Isso é que mais preocupante. E assim, é a maior parte do tempo, né? Nós estamos dentro da organização. Quem trabalha em empresa sabe disso. Então, por isso que eu quis trazer esse tema, né? E acho que casa muito bem, porque você tem essa formação em constelação familiar sistêmica, que eu amo, que é assim uma minha próxima formação. Quero muito me formar, né, consteladora, porque eu acredito que fecha todo esse ciclo que a gente pode estar ajudando muitas empresas, muitas organizações nesse momento, né, a encontrar o seu propósito em linha, né, com a constelação. E eu vejo, assim, com a minha experiência, Ju, que a gente tem muitas dores, né? As empresas possuem muitas dores, né? E essas dores são muito, assim, comuns na maioria das empresas. Eu tive a experiência de trabalhar com uma empresa e existia, assim, essas dores. Agora, fazendo mentoria, trabalhando com outras empresas, a gente vê uma questão aí de gestão do tempo, como administrar o tempo, né? A produtividade, né? Como é que a gente consegue fazer mais com menos, né? Esse hoje é o lema das organizações. Como que eu faço gestão de pessoas, né? E essa gestão de pessoas, ela vem ao longo do tempo melhorando, né? Se fala muito da questão humanizada, se fala muito da questão mais espiritualizada de gestão de pessoas. E assim, eu gosto muito daquilo que a gente conversou, que é a questão da empresa humanizada, porque a gente está falando com almas, né? Que é além do ego, além do que a gente vive aqui, né, no físico. E como que a gente administra, né, esses conflitos, essas relações? Eu vejo que é muito importante ter as competências técnicas, né? Mas as competências técnicas a gente treina, desenvolve, né? E aí, quando a gente fala das competências interpessoais, o negócio começa a pegar, né? Porque daí a gente já começa a trabalhar as relações, como é que é o ambiente corporativo em termos de cooperação, existe a cooperação, ou é assim, muito focado em cada departamento, né? Não olha para o todo, para a questão macro. E eu gosto muito de trazer, eu acho que é importante, e assim, você também é psicanalista, a questão desse olhar para o objeto, né? De sair do egocentrismo, né? Do olhar para nós ali, do departamento, do que a gente faz, do nosso trabalho diário, e como que a gente olha o cliente, né? Nós como colaborador, olhamos o cliente e a empresa, né? E o empresário, né? O dono da empresa, ele olha para o cliente e para o colaborador, né?
E aí o foco muda um pouco, né? Porque hoje é muito foco no resultado, na questão financeira. Nós precisamos ganhar dinheiro, ótimo. As empresas precisam disso para sobreviver, mas existe uma chavinha, né, que precisa mudar para que a prosperidade venha, para que isso seja um processo natural. Nós Suave, somos, leve, né, né? leve. Nós somos como a natureza, né? Nós somos assim, a natureza não se esforça para crescer. Ela simplesmente precisa de algumas questões ali, né? Parte da natureza dela, as flores, as plantas, e aí você vai regar, e você vai fazer o que tem que ser feito, e naturalmente ela vai. Não adianta a gente falar, ó, eu vou ficar regando e eu quero ver você crescer agora, né? É um É, processo muito é, universal, muito energético, né? ô E aí Dani. eu queria muito que você trouxesse para gente, como você é maravilhosa, eu já tive muitas experiências em participar com constelação com você. Para mim foi realmente assim uma experiência muito linda. E eu acredito que a constelação familiar sistêmica, ela tem muito a agregar dentro dos processos da empresa, dentro do ambiente corporativo, né? Porque a gente sabe dos princípios da constelação, que é a questão do pertencimento, a hierarquia, a questão da compensação, né, do dar e receber. E aí eu queria que você trouxesse para a gente essa visão, como você enxerga, se realmente é um processo, é uma jornada que a gente pode estar fazendo dentro das empresas, e uma cura, né, dessa empresa de verdade, como uma empresa que vai descobrir a razão de ser. Qual é o seu propósito? Qual que é a sua razão de existir? Né? Porque tudo que tem a ver com um propósito é a razão de você existir, é o motivo. E a missão é o que você vai oferecer para o outro, que é uma coisa muito além de se ganhar o dinheiro, de se vender um produto, Aham, isso. né? É Então, muito amplo, Dani. O que é a questão, né? Você foi falando algumas coisas aí e já vai trazendo a gente para pensar como que é profundo. Uma das primeiras palavras que você falou foi energético. Então, no meio corporativo, as pessoas se afastaram muito, né? Nós depois daquela aula do conteúdo xamânico que a gente teve, né? Que foi muito linda, foi. a gente percebe claramente que nós nos desconectamos e nos fragmentamos. E aí a gente pode usar o Enneagrama também, quando a gente fala das três inteligências, né? A gente tem o mental, a gente tem o corpo, né? O somático, a gente tem o coração, os sentimentos, e a gente não consegue usar isso de uma forma o quê? Integrada. Então, quando a gente fala em energia, para quem tem um mental, né, no ambiente corporativo, a gente fala das competências, da capacitação desse trabalhador, desse profissional, desse proprietário dessa empresa. Isso faz a diferença, você ter e saber fazer o que você precisa saber fazer. Mas eles ficam muito no mental. A grande dificuldade, talvez, hoje, da gente de implantar a constelação familiar sistêmica e que se a gente é co-criador da nossa realidade, a gente pode imaginar que onde tem dificuldade não existe, né? Ela foi criada por nós. Mas a grande resistência ainda de muitas pessoas, e que eu acho que acreditando diferente isso vai sumindo aos poucos, é acreditar nesse campo que não é palpável. Porque o que é a constelação familiar sistêmica? É uma terapia, né, que vai olhar num campo também fenomenológico e para ser terapêutico, né? Você vai entrar nesse campo fenomenológico para alcançar a cura de alguma coisa, a resolução de algum problema. Então, você tem toda a estrutura, todo o sistema institucional, toda empresa tem o seu sistema, e quando você vai fazer, você contrata alguém para te ajudar a administrar aquela empresa, você tem algum problema em algum setor, eles vão olhar para esse sistema, mas para o que está acontecendo. Dentro de uma empresa, ela também tem coisas que ela existe para. Na empresa existe o campo, como o campo familiar, né? Nós temos o nosso campo familiar. A empresa é como se fosse uma grande alma, como o nosso campo familiar não é uma grande alma.
nós não temos ali, né, qualquer coisa que aconteça nesse sistema interfere no processo familiar e começa a aparecer os sintomas, né, em uma ou outra pessoa do nosso sistema. Então, dentro do campo, né, da institucional, é da mesma maneira. Quando se cria uma empresa, naquele momento se cria um porquê daquela empresa. Ela tem um propósito, ela tem um objetivo, que pode ser ao longo do tempo, né, com até mesmo a própria pessoa que criou se afasta desse objetivo e desse propósito e acaba por sentir algo difícil, porque se ela cria algo com propósito e ela mesma se perde desse propósito, talvez a empresa comece a não dar a resposta, porque ela vai estar atuando dentro já de um campo que tem toda uma organização, um sistema com outra ideia. E será que ela percebeu? Será que ela percebeu que ela não honrou o que veio primeiro? Porque a gente pode falar assim, o que é a constelação familiar sistêmica? Vamos olhar para as leis da constelação para que a gente possa compreender a diferença, né, entre a constelação familiar vai olhar para a tua família, a constelação para o sistema da tua família, a constelação institucional vai usar a teoria da constelação familiar para olhar para a tua empresa, que é um sistema também. Então, mas as 3 leis do Bert, que é o pertencimento, que é a hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber, vão ser adaptadas para essa realidade, né? Então, se a gente for hoje, você me convidou para a gente falar sobre os relacionamentos dentro dessa empresa, né? Mas a constelação institucional, ela pode olhar para algo que não está fluindo na sua empresa, ela pode olhar para conflitos, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, ela pode ser utilizada, por exemplo, você ter um projeto para saber como adaptar esse projeto de forma, vamos dizer assim, otimizar, né, o seu tempo. Em vez de ficar na tentativa e erro, você joga isso no campo e vê o que dá mais certo. E aí você pode criar algo novo com mais chances de dar certo, com mais chances de sucesso. Algo harmonizado com o quê? Com o que o teu cliente espera desse produto. Né? E como que a tua empresa encara esse produto? E aí sim fazer dar certo. Então você pode usar para criar estratégias, né? Aí às vezes as pessoas falam assim, mas então eu vejo muito isso. A pessoa constela comigo e depois fala, acho que não deu um ano, não deu um tempo, aí eu quero constelar de novo. Porque começa a entender que a constelação é como se fosse um oráculo, né? Que vai trazer para nós. É bom a gente ter essa percepção de que campo ele é muito sutil. O que acontece com a gente é porque não acreditamos nesse campo, ou ainda não conhecemos, ou ainda não entendemos esse campo, a gente pensa que se eu não mostrei para ninguém, se ninguém viu acontecer, não tem ação nenhuma. Pelo contrário. Então, se eu vou na intenção de usar a constelação como oráculo, não dá certo. Porque existem algumas leis que regem esse campo, e um deles é a não intenção, de manipular as coisas. Isso é muito do nosso humano, aquilo que você falou do ego, do meu personalismo, aquilo que eu quero dominar. O campo, ele não é dominável. Eu lembro de uma coisa que às vezes eu escutava quando eu frequentava a casa espírita, que o telefone toca de lá para cá, não daqui para lá, viu, gente? Então, o campo é mais ou menos isso, o telefone toca de lá para cá. E a gente começa a querer dominar até o campo, né? E a gente vai se enganando nesse sentido. Então, não é um oráculo. Na verdade, o campo morfogenético é um campo onde as coisas acontecem, um campo de ideias, um campo de sentimentos, de emoções, que no momento em que surge a vida, ou que surge uma ideia, uma empresa, essa ideia é formada. E aí, dentro dessa formação, desse propósito, você vai ter a empresa, vai ter os seus setores, e as pessoas que vierem trabalhar vão ser os representantes desse sistema, como se fossem os familiares desse sistema, né? E aí, quando há um desequilíbrio nessas leis que o Bert traz, é que a gente vai começar a perceber que a empresa
começa a ter alguns sintomas. Não é tão próspera, ou pode ganhar muito dinheiro, mas ela não consegue expandir, ou ela ganha muito dinheiro, expande, mas tem sempre muitos conflitos dentro da empresa. Trabalhar para ela não é prazeroso. Então, a gente começa a perceber, de repente, que pode estar havendo um desequilíbrio entre dar e receber. O funcionário se doa muito e a empresa não retribui, né, na mesma conta, porque há sempre trocas, né? A gente sabe disso. Então, é importante que a gente consiga olhar para esse campo, para esse sistema, e o empresário que tiver vamos dizer assim, esse desprendimento, ou seja, abrir o seu coração, a gente costuma falar assim, né, para que o novo possa chegar, diminua muito mais esses conflitos, consiga prosperar com a sua equipe feliz, porque olha bem, quanto que se gasta em empresa com treinamento. Aí você treina uma equipe, né? Aí a equipe não dá certo. O que está acontecendo? Aí você treinou 10, saem 5, você tem que contratar 5 que não são treinados. Daqui a pouco você tem que investir naquilo de novo. É um custo, né, alto para a empresa também, em termos de financeiro. Essa rotatividade, né, por não saber como lidar, como gerir, impacta em custos e custos muito altos, que às vezes acabam ficando até invisíveis, né? Sim. Porque eu costumo dizer que a falta das relações nas empresas, a falta de comunicação, os conflitos, eles são custos invisíveis, né? Não é tangível, mas assim, é difícil de mensurar. Mas impacta demais, porque a gente está falando de humano, né? Que a gente tem todas essas questões e sentimentos que, na verdade, você já traz, e aí junta com todos que estão ali, né? Então, por isso que é muito interessante. Por que você vem, né? É interessante pensar nisso também. Porque quando a gente se une, vamos dizer que a gente casa para formar um sistema, a gente costuma falar, nossa senhora, aqui eu aprendi muito, né, nessa união. Mas por que eu aproximei essa pessoa de mim? Por que foi tão difícil o meu casamento? Por que não deu certo o meu casamento? O que eu trago do meu sistema que me aproxima de mim um parceiro tão difícil para eu passar por tudo isso? A mesma coisa é a nossa relação com o trabalho, né? Então, o que está unindo essas pessoas com algum perfil em desarmonia numa mesma empresa? O que essa empresa reverbera e o que você está trazendo da família? Então, a empresa que consegue olhar para essa alma da empresa, para olhar para que antes de ser algo visível e mecânico, a empresa tem um propósito e tem uma alma. Né? E todos importam, porque ninguém pode ser excluído numa família. E se uma empresa é uma grande família, ninguém pode ser excluído. Nem Sim. aquele que foi embora. Quando alguém morre no seu sistema, você olha para ele, mesmo que ele tenha sido difícil. E muitas vezes nós acabamos tendo sintomas na família porque não olhamos para alguém difícil que morreu. E aí, quando a gente olha e honra, né, o destino dessa pessoa, nós acabamos com o sintoma e curamos o nosso sistema e a nossa vida começa a fluir mais tranquilamente. Né? Assim, então, a mesma coisa dentro da empresa. Então, o que é administrar? É o ato de você gerir algo para alcançar metas que foram definidas. E às vezes você faz isso e é extremamente frustrante para quem administra uma empresa ou um setor, que ele faça de tudo, inclusive investir em treinamento, investir em formas, né, de melhorar a sua administração, consultoria, né, ele procura o melhor dos melhores. O que está acontecendo na minha empresa? Só que o consultor não tem essa visão sistêmica, né? Então, se o consultor não tem essa visão sistêmica, ele vai olhar o que está acontecendo. Ele vai olhar para o sintoma, não para a causa. Sim. Então, aquele consultor que tiver o olhar sistêmico, ele pode olhar além. Ele vai olhar além daquilo que se apresenta, que é a causa. Né? Então, eu acho que a grande questão é, para alcançar esse propósito, o administrador entender que, por mais que ele não veja esse sistema das constelações,
ele existe, né? E o sistema, sim, às vezes vai precisar de uma consultoria para falar assim, não, aqui, você vai, eu tô com um problema no financeiro, e vai precisar dessa competência técnica, né? Então vem Sim, cá, faz um treinamento. Mas se o consultor tem esse olhar sistêmico, ele vai olhar e vai falar, olha, há sim uma necessidade de olhar para que essa questão física, estrutural, competência, a questão do material humano que você tem aqui à disposição. Mas aqui também eu vejo um emaranhado. Porque a gente percebe, por exemplo, que às vezes você contrata na empresa alguém que já estava no mercado, né? Uma empresa, vamos dizer, uma empresa grande que pode até te oferecer um dinheiro melhor. Você é um baita de um profissional. Você entra nessa empresa, mas parece que alguma coisa te impede de realizar o trabalho com qualidade que você gostaria. Você não consegue desenvolver aquele trabalho. E aí você acaba sendo mandado embora. Então, o que aconteceu? é, Contratou o melhor e aquele setor vive com problema e nunca se sabe por quê. É porque precisamos de uma pessoa que possa nos conduzir a olhar além, além. dentro das nossas empresas. Eu brinco que foi a minha história com administração é muito interessante. Eu morro de vontade de fazer administração também, Dani, porque aqui tem a É, nossa faculdade estadual que tem administração, né? E eu nasci dentro de uma empresa familiar, né? Minha mãe e meu pai, eles sempre tiveram empresa, fechava uma e abria outra, porque no nosso país é assim, né? O Brasil é empreendedor, assim, o brasileiro é empreendedor danado, mas para aguentar as nossas cargas de imposto também, as empresas é sofrem muito bastante, complicado, sim. né? Então, a minha família, mas a gente tinha uma empresa familiar e nós não entendíamos dos campos. Talvez se entendêssemos, conseguiríamos auxiliar e fazer com que as nossas empresas dessem certo, né? E aí eu venho dessa história de família e hoje a gente tem, né, eu e meu marido, a Vitriz, que também é uma empresa, eu já constelei e pretendo, né, aprofundar, porque a gente não pode constelar a nossa própria empresa, né? A gente precisa de alguém de fora para fazer isso. E pretendo constelar mais algumas questões que eu acho que são necessárias. Enfim, olha bem, a minha experiência como empresária me mostra que nem sempre é tão fácil ver o que a gente está fazendo de errado. Mesmo fazendo tudo certo, está também no nosso inconsciente, principalmente como proprietários. Nós também trazemos algo de lá, né, da nossa família. E aí, como nós conduzimos essa empresa? Trazendo a questão do ego que você falou, né? Trazendo os nossos emaranhados, as nossas dificuldades. Então, a empresa, ela se torna ainda, você estava falando das relações de todos, então nós levamos vários sistemas para dentro de uma empresa. Isso é muito sério. Nós vamos atraindo todas aquelas pessoas que, se a gente não constela e não constela a nossa empresa, nós vamos dando continuidade a uma desarmonia pessoal, profissional, empresarial e levando a atrair essas pessoas que vão fazer parte desse mesmo sofrimento. Aí vamos mudar a chave, como você falou, vamos virar essa chavinha. Vamos imaginar uma empresa que se importe com esse campo, que queira olhar além do que se apresenta. Ele pode contribuir com a cura dos sistemas de todos que estão presentes ali. Maravilhoso. Da família, tudo, né? Dos colaboradores, né? Todos os colaboradores. Porque o que é a empresa? Você tem o criador da empresa, você tem o propósito e a empresa está ali, ó, para esse propósito, para, né, esse criador usufruir dessa empresa. E dentro dessa empresa, tem toda a família dessa empresa. Vem as pessoas. Ah lá, o O Gabinho. Gabs, lindo. Beijo, Né? Gabs. Ei, Gabs, coloca aí para nós. O Gabs também trabalha com constelação familiar e ele é o especialista em constelação empresarial. Então, é muito importante que a gente observe essa questão do que está acontecendo dentro dessa alma, dentro dessa empresa. O que está dentro dessas três leis? O que está acontecendo? Será que eu estou exigindo demais, entrando no equilíbrio entre dar e receber?
Será que eu estou sendo injusto ou fui injusto com algum funcionário, mandei embora injustamente? E aí, o que acontece? Todos que entrarem nessa empresa vão sofrer as consequências dessa desarmonia. Ele não precisa saber o que aconteceu. Porque essa, vamos dizer assim, essa vibração desse acontecimento, esse acontecimento continua reverberando pelo sistema. E todos que entrarem vão sofrer as consequências disso. Enquanto não se olhar e não se resolver, o problema perpetua na empresa. Então, a constelação, o constelador vai colocar a constelação familiar sistêmica, ou perdão, a constelação institucional, e vai olhar sem a intenção, sem o julgamento. Porque às vezes você fez alguma coisa dentro desse sistema com uma intenção que não era, vamos dizer, entre aspas, lícita. E nós, consteladores, não estamos lá para julgar. Apenas vamos colocar em ordem aquilo que está fora de ordem. O Bert falava que para que as coisas, para que o amor possa fluir. Olha que lindo, né? A gente falou do amor aqui. É outra coisa que às vezes parece não combinar, né, com a questão empresarial, né? O sentir, o amar, né? É como se o patrão quisesse explorar o empregado, e aí a gente vem com aí uma questão social, e o empregado precise se defender do patrão. Então, quer dizer, enquanto um e outro entra nesse embate, há exclusão. Você não tomou no coração a pessoa que veio antes de você, porque o seu patrão, hierarquicamente, dentro desse sistema, ele veio antes. E muitas vezes você quer ensinar ao seu superior dentro desse sistema hierárquico, ou condena, excluindo, né, a pessoa que está ali para coordenar o setor. E aí ali começa. Mas por que esses conflitos estão acontecendo? É tudo isso que a constelação, quando a gente coloca no campo, ela vai mostrando, né, o que precisa, o que a gente precisa fazer para que haja, para que os funcionários se respeitem, para que ele olhe para o outro como humano. E às vezes há um conflito quando há algum problema nessas leis, né? Do BERT, essas 3 regrinhas básicas e simples. Às vezes um patrão nunca vai se dar bem com o gerente, por exemplo. E quando a gente monta a constelação e que o emaranhado é resolvido, pronto, já começa a dar certo. E não mudou nada. Continua o mesmo patrão e o mesmo gerente. Sim. Então nós precisamos colocar a constelação também para perceber que muitas vezes é a energia desse campo que está gerando o mal-estar do funcionário, do colaborador, em relação a alguém, né? Então é necessário que a gente entenda que para que a empresa tenha sucesso e que para que as pessoas que trabalhem também tenham sucesso, essas 3 leis precisam ser respeitadas. Sim, né? na verdade... Achei... Não, pode falar, Ju. Pode falar. Não, pode falar. Na verdade, elas precisam ser entendidas, né? Conhecidas, e eu acho que é esse o nosso papel. Realmente, dentro desse trabalho que a gente faz dentro das organizações, é aclarar isso, é trazer, né, para dentro das organizações esse olhar, essa nova forma de atuação, né? Sem pré-julgamentos e preconceitos. Porque quando a gente fala de constelação, nós não estamos falando de coisas além do espiritual, né? Não. Aquela questão, tudo que está acontecendo lá tem alguma coisa esotérica que tá... Não é, né? O que a gente está falando de questão de ciência, nós estamos falando de campo quântico, né? De energia. Então, comprovado pelo Rupert Sheldrake, né? Que vai lá e faz exatamente. As experiências, e quando você coloca o ratinho lá para passar por uma experiência que uma geração anterior passou, só de ouvir, por exemplo, o barulho, não precisa pôr na situação em si,
só de ouvir um som que aconteceu lá em outra geração, algo ruim, ele reage igual àquele da geração anterior, mesmo sim, sem passar pela situação. Então, é como se a alma fizesse a alma do ratinho, a alma do lugar, do sistema do ratinho, né? Fizesse o é, ratinho perceber o que significa aquilo, mesmo sem o ratinho ter consciência. É o inconsciente dessa empresa que vai estar fazendo as coisas acontecerem. sim. Foram os acontecimentos anteriores que estão determinando o comportamento dos que chegaram depois. Olha que interessante. É. E, se, E a e aí eu penso, responsabilidade, né? e eu penso assim, se tem forma, né? Tem uma forma de transformar, por que não? O que nós podemos perder, Sim. né? Não, não E, há. e eu vejo, Ju, que é realmente uma questão de entendimento mesmo, de conhecimento, de se permitir conhecer outras formas de fazer, né? Porque Sim. existe, assim, uma questão bem tradicional e convencional, né? As empresas gastam muito, como você mesmo falou, em treinamentos, informações. Não digo que isso não é bom, tudo se complementa, né? A gente tem várias ferramentas, como o próprio Enneagrama, mas o que é interessante é como que a gente pode olhar de uma outra forma, né, para fazer diferente, ter resultados diferentes, de um novo modelo de gestão, né? E o que é mais interessante é que, assim, as empresas, mesmo com os modelos tradicionais de formações, e que se gasta muito, às vezes tem budget muito alto, principalmente em empresas multinacionais, e que as pessoas fazem o treinamento, se sentem motivadas naquele momento, mas depois não conseguem colocar em prática aquilo, porque está desalinhado o sistema. Ali não tem uma unicidade, a questão da unidade, da integralidade, né, da questão, e principalmente na liderança, né? Sim. E quando, porque assim, hoje existe aí um déficit muito grande de líderes. As empresas realmente falam, olha, me falta líderes que tenham essa competência interpessoal, mas na verdade não se consegue mensurar e ver através dos treinamentos e das formações que se faz, como que isso reverbera dentro da empresa, né? Então, assim, esse processo de constelação e toda levar o autoconhecimento para dentro das organizações, fazendo um trabalho de dentro para fora. E eu gosto muito de falar top-down, né? Que vem de cima para baixo, que vem da alta direção, que vem do dono, né? Porque todos têm que estar ali alinhado, né? Em todo esse processo. Faz toda a diferença. E é aquela questão da energia. A gente começa assim, a gente sente aquela energia, às vezes está mais denso, né? Dentro do ambiente de trabalho, e a coisa não vai, e aí Não vai, mas depois flui. escapa de Não outro flui. lado. E o que é interessante dentro da relação empresa-colaborador que a gente está falando é o que isso reflete nos clientes. Uhum. Isso é muito legal, muito interessante, porque você vai começar a atender os clientes de forma diferente. A sua energia a falar com o cliente é outra. E isso você emana, é luz, né? Sim. Então, o cliente começa a Ferramenta. perceber. Aqui, ó. Veicar Carangola tá falando, alinhamento é extremamente importante. Concorda e realmente faz a máquina andar. O que que acontece? É muito interessante a gente olhar, porque você tem três princípios básicos. São três princípios básicos que as organizações precisam ver. Que ela precisa trabalhar o pertencimento. Porque o que que acontece? Ah, mas todo mundo pertence, a gente dá, né, todo, faz treinamento e a gente se ama e tal. Tá. Mas será que em algum momento alguém não deixou de ser visto nesse setor? Será que em algum momento alguém não foi mandado embora injustamente? Alguém não foi excluído por alguma questão que fosse, né? Ou não foi visto, por exemplo, naquele setor ali entra um chefe, como você está falando de liderança. O que acontece? Que a gente começou falando aqui. Existe a questão do confundir, né? O que a gente confunde se entrega ao ego.
a ambição com a ganância, né? Com a vaidade. E não precisaria fazer sentido, né? Porque quando você quer ser líder, você vai entrar numa empresa para liderar um grupo. A ideia, segundo as constelações, é que você olhe para tudo que veio antes com muito respeito, não com superioridade. E aí vem aquela história do falar e sentir. Porque a diferença não é aquilo que... Não, eu estou muito feliz de estar aqui na empresa, estou muito honrada de estar aqui. Vira as costas assim, nossa, vou fazer essa empresa ser a melhor do mundo. Ainda não chego. O que eles fizeram não é nada perto do que eu vou fazer. Você está se colocando como maior e melhor do que a história de quem veio antes, de quem já esteve lá, né? Daquele que saiu. Também com relação, às vezes, a uma pessoa num setor inferior ou num nível inferior do seu setor, que você está se colocando como superior à história de todos esses que vieram antes. Seja como é que eu vou falar? Num cargo mais ou menos importante dentro dessa empresa, entre aspas, porque todos são importantes, né? E às vezes isso não emana. Então, o que a constelação faz é com que os colaboradores, né, se você adotar essa filosofia dentro de uma instituição, é a percepção dessa importância. Que se não fosse, por exemplo, o gerente anterior ter saído, você não teria chegado. E essa gratidão ser genuína. Sim. E olhar com respeito para tudo que foi. Se não deu certo, e até não ter dado certo, vai ser bom para você. A experiência do outro te acrescenta. Então, se você começa a olhar para tudo que foi, nossa, olha, eles fizeram isso, eles tentaram isso, imaginar, se colocar no lugar, olhar para o humano de quem veio antes e falar quantos erros eu também ainda devo cometer daqui para frente. Né? Então, e quem chegar depois, como é que vai olhar isso? Como é que eu gostaria que olhasse? Né? Então, o que acontece? As pessoas que chegam na soberba, e mesmo que falem o que quiserem, que estão honrando e não honram realmente, eles criam uma animosidade na equipe, ou eles saem, ou saem as pessoas da equipe, e às vezes a desarmonia nunca acaba. E eu achei muito interessante, eu estava lendo um artigo que estava falando sobre se a gente não curar a alma da empresa, ela pode vir a óbito. Com certeza. E realmente eu me lembro dos óbitos das empresas do meu pai e da minha mãe. Eles não solucionavam o luto até montarem outra empresa. Eles contavam as histórias como se quisessem rever e poder consertar aquilo que não consertaram, não conseguiram realizar de melhor. Isso fica dentro da pessoa o tempo inteiro. Uma empresa, quando acaba, é realmente um luto. É um luto profundo. Então, a gente precisa cuidar da alma dessa empresa. Para que todos, inclusive o propósito dessa empresa, possa acontecer. E as pessoas que se beneficiam dessa empresa, que recebem os seus salários, que se realizam enquanto profissionais, né? que trabalham numa empresa onde eles se sentem acolhidos, pertencentes, né? O que acontece é que muitas vezes eu desprezo um setor da empresa, achando que o meu setor é que leva a empresa. Se não fosse o nosso setor, essa empresa não seria nada. Né? Exatamente. Então, são essas situações que muitas vezes trazem esses problemas, Dani, e a gente fica achando que é o funcionário, que é o administrador, e quando a gente constela a empresa, a gente consegue resolver. Sim. E às vezes você, quando constela, algumas pessoas saem, vão ser mais felizes em outro lugar. E a sua empresa vai poder seguir. Né? Cada Sim, porque um no seu espaço. Isso é importante, né? O legado, né, que a empresa te dá. Eu Sim. sempre, quando eu começo a fazer os trabalhos dentro das empresas, é uma das questões. Que até eu comento, olha, pode existir a possibilidade dessa pessoa querer ir para uma outra área, dessa pessoa querer sair, mas o que importa é as pessoas encontrarem o seu propósito, elas estarem alinhadas. E o quanto que não é lindo, né, você sair de uma empresa e saber o quanto essa empresa fez por você,
te ajudou, né? E você trouxe um tema muito importante, Ju, que é muito corriqueiro nas empresas, que é a questão, como a gente traz dentro desse campo muitas crenças, né? Padrões, então padrões de insegurança, medo, uma série de coisas, faz com que as pessoas sejam muito centralizadoras e elas não transmitem para o outro aquilo que elas sabem, elas guardam, retêm, por medo, medo de ser trocado. Então, essa questão da sucessão, ela não se dá só dentro de um processo de liderança. Eu acredito que nós, como colaboradores, né, das empresas, nós temos, quando entrar nessa empresa e fazer o trabalho que a gente faz, a gente tem que estar pensando a todo momento, quem pode estar no meu lugar amanhã? Eu posso ter que tirar férias e quero tirar umas férias tranquilas, eu posso ficar doente, eu posso receber uma promoção, então quer dizer, você recebeu uma promoção, mas qual é a sua responsabilidade em deixar alguém no seu lugar e que a empresa flua, né? Ô, Da Dani, mas melhor se você forma. se sentir pertencente, você não se sente ameaçado. Porque da mesma Isso. forma que você ainda não resolveu alguma coisa com seu pai ou com a sua mãe e você desenvolve algum sintoma, dentro da sua empresa, se a tua empresa precisa olhar para você e honrar você ali no sentido, vamos dizer, não é honrar a palavra, mas fazer com que ele se sinta pertencente por algum motivo, Importante, né? Importante. pertencente no sentido de você faz parte da empresa. Quando você não precisa fazer força para pertencer. O medo do não pertencimento, ou seja, de ser substituído, de ser mandado embora, vem dessa questão do pertencimento. O que está acontecendo, tanto no seu conteúdo pessoal, mas também nessa empresa, que os seus funcionários têm medo de não pertencer? Será que eles estão sendo vistos? Né? Será que eles estão sendo acolhidos? Será que está havendo aí um equilíbrio nessa questão dessas regras? Porque o que acontece? Às vezes, esse ser não está... Tem uma história que uma vez eu escutei, acho que foi a Kelly que vai falar para a gente sobre pedagogia sistêmica, que tinha uma professora que era a mais antiga da escola e foram chegando os professores novos. E essa professora foi entrando em depressão. Até que a constelação entrou nessa escola e a consteladora falou, você vai colocar foto para a diretora, coloca as fotos dos professores por ordem de chegada na escola, para mostrar qual é o lugar dela, e todo mundo que entrar vai ver. A professora passou a trabalhar mais feliz, porque ela foi vista e foi honrada. Ela chegou primeiro. A ordem é muito importante, tanto na nossa família, quanto na empresa, quanto na escola. E aí essa ordem, porque na hierarquia, na questão da instituição, a gente tem 2 pontos que a gente vai olhar. Quem chegou primeiro é um deles. Então, se eu cheguei primeiro, eu posso ser a faxineira, que geralmente a gente fala que a faxina não é importante. Sem a faxineira, nada funciona. Né? Como é que vai ficar banheiro, papel? Não tem. Tem que ter a pessoa da limpeza e ela é importante tanto quanto o gerente daquela empresa. Com Então, a certeza. gente tende a dizer, por exemplo, que a faxineira não precisa ser vista. Você está excluindo, você está dizendo que ela é menos importante e não olha para ela. Às vezes você passa para tomar seu café, você nem enxerga a faxineira. Né? Então, quando você inclui essa pessoa que já está lá há muito mais tempo, honrando essas pessoas que estão ali, você, enquanto chefe, enquanto colaborador, enquanto qualquer nível de colaboração que você tenha nessa família, nessa empresa, nessa alma dessa empresa, você vai estar em equilíbrio com tudo. E esse medo pode não existir. Entende? E não só em você que honra, mas nos outros colaboradores, porque principalmente aqueles que você respeita. E deve ser todos e todos os setores para que a empresa tenha esse equilíbrio. Então, a hierarquia, quem chegou primeiro precisa ser visto, incluído e respeitado, honrado. Ele não pode ser ignorado. E a gente precisa, enquanto colaborador, respeitar o presidente, o diretor. A gente precisa respeitar o gerente, o supervisor, porque é o que vem primeiro nessa sequência.
o E aí respeito, nós né? precisamos, assim como eles precisam entender a nossa importância, vamos dizer assim, os trabalhadores, né, que estão lá no nível mais baixo da hierarquia, mas não menos importante, né? Eles também precisam olhar para nós com respeito, assim como nós olharmos para eles. Então, todos nós precisamos entender que cada um tem o seu lugar, que cada um tem a sua importância nesse sistema, que todos têm a sua importância e pertencem, e que é necessário respeitar a hierarquia. Que o fato de eu ser amado, respeitado, não me dá o direito de. Não é que nós, dentro da empresa em si, no papel e na função, a gente possa ignorar a hierarquia. Sim, Né? sim. Então, é muito importante que isso tudo seja visto. E aí, por último, que eu acho importante a gente falar, que eu acho que nosso tempo está acabando, Tá, já tá acabando. né? Passa tão rápido, né? Passa. E é o equilíbrio entre dar e receber. Que você chegou a falar sobre burnout, né? Que às Sim. vezes na empresa as empresas estão tendo muito e Estresse, no muito ápice do cansaço, estresse. muito estresse. Então, levando em consideração um ambiente onde a alma não é tratada, né? Que é a estrutura física, o material humano, ele é capacitado, mas a alma dessa empresa não é tratada, é natural que quem entre nessa empresa já venha com algo que se assemelhe àquela vibração de emaranhados. A Sim. primeira coisa. Você já Atrai. tem algo pessoal seu lá, algum problema que você traz da sua vida pessoal. Então você traz o seu emaranhado. Mas lá dentro, nossa, eu sou muito exigida, nananana, tudo isso. O que essa empresa está fazendo? Será que ela está no equilíbrio entre dar e receber com esse funcionário? Ou ele está explorando? Aí ele vai ter um outro. Aí, na condição que ele explora, talvez ele tenha perdas. Talvez os funcionários trabalhem 24 horas por aquela empresa, mas será que ela vai ser próspera? A gente Exatamente. precisa olhar para isso, né? E Então a às gente vezes se precisa... questiona isso, né, Ju? Nossa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo, tal, e eu não consigo a prosperidade. Ou o funcionário me deixa na mão, vai embora. Então, quer dizer, são todas essas questões, essas perguntas mais frequentes, que é importante agora, né, realmente ver como que pode mudar, como que a gente pode, Tem uma né, questão, Dani, ressignificar. para a gente não perder esse gancho que você me deu aí. A questão também de quando o funcionário recebe demais, Sim, né? Porque aí a gente fala assim, nossa, fui tão boa, fiz isso, se a gente for boa, a pessoa fica folgada, né? Não faz, essa não é o retorno que a empresa espera. Mas exatamente, e principalmente o feedback, né, Ju? Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu só vou dar um feedback e aí só faz um feedback negativo, quando na verdade, e os elogios? Ah, não, mas se eu falar, ele vai folgar. Né? Então, quer dizer, é esse equilíbrio, né? Um feedback sim, onde você realmente também enaltece os pontos, porque nós temos pontos positivos e pontos a melhorar, todo ser humano. Então, quer dizer, como que está sendo essa troca também, até desse feedback, não só do dar, de repente, a parte financeira, benefícios, mas, poxa, o desenvolvimento dessas pessoas, né? O reconhecimento, mas no sentido de que, olha, você pode melhorar aqui, saber falar, a forma como fala, né? sim. E às vezes você está dando tanto que você tira a dignidade da pessoa que está trabalhando com você, porque ela recebe tanto que ela realmente não vai dar conta de dar, e aí ela inconscientemente sabota essa relação para que ela seja mandada embora. Ou ela arruma algo para dizer, aí cria uma tensão, há uma discussão, e aí, ah, nossa, viu, foi muito boazinha, mas viu como é uma cobra? Aí vai embora. Porque tem que haver, é como diz o Bert, você dá um pouquinho além para que a outra pessoa tenha vontade de retribuir também um pouquinho além. E aí esse fluxo de dar e receber acontece. Então, se Vai eu dou equilibrando. muito pouco,
a outra pessoa vai ficar na falta, vai ter queixa. Se eu dou demais, eu tiro a dignidade, porque ela não vai conseguir aproximar. E nesse movimento sistêmico inconsciente, essa relação já está condenada a dar o fim, a acabar. A gente só não sabe como vai acabar, mas que a coisa vai acabar, vai. Então, é necessário que tanto o trabalhador receba o seu salário e um pouquinho mais, como você fala, a gratificação, parabenizar, dar um feedback positivo, quanto o funcionário também se colaborar, se doando nessa relação com a empresa. Né? Às vezes faz uma horinha a mais e ele ser reconhecido por essa horinha a mais, porque não tinha terminado o serviço ainda, aí fiz aqui, ó, agora deu, levei para casa, ó, terminei. Às vezes uma coisinha pequena que você demonstre para o teu empregador que você se importa com a empresa, aí a empresa te retribui dizendo, poxa, eu vi que você se importou, olha que legal, você faz parte mesmo, você está junto. E entender esse propósito para quem criou a empresa e trabalhar esse propósito de uma forma consciente, perceber a alma e o fluxo, também dá essa alegria e essa condição do proprietário, do coordenar todas esses tentáculos da empresa dele a funcionar da maneira mais equilibrada possível. Né? E as pessoas ficarem felizes, poxa, eu tô cansada hoje, mas o trabalho é legal, é bacana, a energia lá é boa, as pessoas estão todas envolvidas num propósito só, é isso que eu quero e tal, e a coisa acontece. Mas com certeza não é uma solução fácil e simples, porque nada é. Mas é uma jornada, né, Ju? É uma jornada, mas é necessário que se faça, para que se torne, como você falou no início, algo leve, algo tranquilo, né? É algo que as pessoas acordam, né, e falam, hoje eu vou, né? Que tenham prazer, né? Tenham prazer. E até mesmo nas questões mais complicadas, nos conflitos, consigam, da melhor forma, gerir aquilo, né? Porque quando a gente fala do amor, da compaixão, de você trabalhar com o olhar de verdade para o outro. Eu gosto muito do filme do Avatar, né? Quando ele fala, eu vejo você, né? Então, eu sinto você. Quer dizer que isso é empatia relacional, né? De verdade. É quando você realmente sente E a gente está falando de campo, né? De campo. Quando você sente o campo do outro, quando você percebe aquilo. E isso daí com os seus clientes, né? Que é muito importante, porque o cliente não pode ser mais um nesse rolo todo. Também como que você atende um cliente dessa forma personalizada. Porque quando você entra no campo, você vai atender de forma personalizada. Não tem como. Não tem né, como. Gil? E ao mesmo tempo, se você entende o propósito, se você, dependendo do que você vai oferecer ao seu cliente, você, por exemplo, quer um produto novo, quer fazer algo diferente na empresa, para agradar um outro tipo de clientela, aproximar-se de outro tipo, por que não usar as constelações para te dar uma orientação, né? Olhar para esse campo, ver qual é a relação que o outro está esperando encontrar com você, com a sua empresa. Eu acho que isso é muito importante. E eu penso, até pela prática em si, que quando a pessoa está alinhada com o propósito da empresa, quando ela consegue perceber que ali há um objetivo e que esse objetivo, que você acaba atraindo as pessoas que também têm afinidade com o propósito da empresa. Então ela percebe aquilo e é como se aquilo também fizesse parte do próprio propósito profissional. É aí que está o prazer em trabalhar, que mesmo cansado, que nós duas aqui, a gente sabe, ter menino, é filho, é marido, é casa, não sei o que, é trabalho, é estudo, e ao mesmo tempo a gente quer muito fazer uma live, porque a gente quer compartilhar essas coisas lindas que a gente tem aprendido. E mesmo cansada, a gente vai lá, passa um trem para tirar, né? O trem de mineiro. Aí estão ouvindo um trem para tirar a olheira, né? E vamos aparecendo aqui, por quê? Porque nós acreditamos nisso aqui. E mesmo cansado, nós fazemos porque nós acreditamos. Nós temos motivação para fazer. Então, as empresas, quando descobrirem isso, quando descobrirem as suas próprias almas,
e que podem também trabalhar esse campo para facilitar todo o funcionamento, a alegria dos seus funcionários, a prosperidade financeira ou a expansão do seu negócio, eu acho que é isso que a gente estava falando no início. Sim. As coisas A nossa vão missão e nosso propósito também vai estar sendo colocado a serviço, né? exatamente, né? E a sua empresa Ai, muito lindo. surgiu para ser